compromisso, o cristianismo pioneiro, as histórias do livro de Atos dos Apóstolos. A gente estudou a primeira lição, recordando com os irmãos, foi o início da igreja. Depois, os fatos marcantes, foi os sermões. Depois, os fatos marcantes, o início dos eventos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre fatos marcantes, as perseguições. Às vezes a gente fica pensando como é que pode a gente fazendo bem, buscando fazer as coisas de Deus e é perseguido. E isso a gente vai ver um ensino bíblico que a gente está nesse texto. Mas antes de falar do texto de Atos especificamente, eu vou compartilhar com os irmãos João, capítulo 12, verso 24. Jesus disse assim para os seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Jesus estava dizendo ali de uma forma profética que ele teria que morrer para produzir novos grãos, novos cristãos, né? Como eu e você. E aí, caminhando nessa ideia, a gente vai pensar em 3 perseguições que aconteceram, marcantes no início da igreja. A primeira foi uma perseguição movida pelo Sinédrio. E aí você vê 2 manifestações incríveis de cuidado de Deus, através de um anjo e depois sobre Gamaliel. A segunda é a perseguição contra Estevão e o seu martírio. E a terceira, a perseguição com morte de Tiago e por fim, o castigo de Herodes. Então, vamos por etapas. Primeiro, a perseguição movida pelo Sinédrio e o julgamento de Gamaliel. A gente vai ver isso em Atos, capítulo 5, de 14 a 42. Nesse texto, no versículo 14, você vai ver que está escrito assim: cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Verso 16, muita gente vinha de cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E aí o que acontece por consequência disso? No verso 17, o sumo sacerdote e seus oficiais, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Então, o autor da revista coloca fatos, a perseguição e as consequências. Fato: o crescimento da igreja era notório, e isso incomodava o principal inimigo da igreja, que é Satanás, e também as pessoas usadas por ele, neste caso, o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Sinédrio era um tribunal de antigos judeus de Jerusalém, composto por sacerdotes, anciões e escribas, os quais julgavam os assuntos criminais e administrativos. Então era um grupo específico. E esse grupo, liderado pelo sumo sacerdote, queria que proibia os discípulos de falar sobre Jesus Cristo. E aí acontece a perseguição. A perseguição começa, feita alguns dias antes. Eles pediram que Pedro e João, eles mandaram que Pedro e João não falassem mais de Jesus, mas eles não obedeceram e continuaram falando de Jesus. Então eles prendem os apóstolos para depois matá-los. Só que Deus intervém de uma forma miraculosa. De primeira vez com um anjo. E a gente vê isso quando a gente vê o versículo 19 de Atos 5, que diz assim: um anjo do Senhor veio, porém, durante a noite, quando eles estavam na prisão, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E disse a eles: vão para o templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Olha, mensagem de vida. O que é mensagem de vida? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos, ou seja, eles obedeceram às instruções do anjo e sem demora começaram a ensinar. Por incrível que pareça, olha o que acontece. Mais tarde, o sumo sacerdote e os oficiais se reúnem e toda a Assembleia de Líderes de Israel e mandam buscar os apóstolos na prisão. Só que eles não estavam mais na prisão. O que tinha acontecido? Eles tinham saído porque o anjo tinha libertado eles. E no verso 23, olha que bacana. A prisão estava trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abriram as portas, não havia ninguém. E onde é que estavam os discípulos? Exatamente como o anjo mandou, no templo pregando.
Então, verso 24. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sociedades ficaram perplexos e perguntaram o que aconteceria em seguida. E então alguém chegou com a notícia: os homens que vocês puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O que? Mensagem de vida. E aí você vai ver que eles novamente vão levar eles perante o Sinédrio, mas dessa vez sem violência, com medo que o povo fizesse alguma revolta contra eles. E aí você vai ver no verso 28, vai dizer assim, o Sinédrio: nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinem em nome desse homem, Jesus Cristo, disse ele. E que mesmo assim vocês encheram de Jerusalém com esse ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Né? Pedro sempre dizia: olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. E é esse que a gente está anunciando. A gente viu isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Pedro dizendo isso muito firme. E Pedro disse para eles: devemos obedecer, no verso 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E verso 30, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita. Grava isso. Deus o colocou em lugar de honra à sua direita, porque depois, quando a gente vai falar de Estevão, vai ver exatamente quando Estevão fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus, né, no trono, como príncipe e salvador. Então Deus colocou em lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Esse foi o primeiro livramento. O anjo foi lá e os tira da prisão. Depois, o segundo livramento vem que quando eles começam a querer novamente manter os apóstolos presos. Aí um homem chamado Gamaliel, você vai ver interessante que quando a história de Paulo, que a gente vai estudar daqui a 2 lições, vai falar sobre que esse Gamaliel que ensinou a Paulo sobre as tradições judaicas. Esse Gamaliel, que era um fariseu, especialista na lei, respeitado por todo o povo, no verso 34, se levanta e ordenou que todos fossem retirados da sala do conselho por um momento, todos os apóstolos. E de seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer com esses homens, porque eles planejavam matar os apóstolos, lembra disso? Aí no verso 36, algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas ele foi morto e os seus seguidores se dispersaram, e o movimento não deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu outra pessoa chamada Judas da Galileia, que fez muitos seguidores, também morreu, e o seu grupo se dispersou. Portanto, no verso 38, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que eles planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados, porque o líder deles já tinha sido morto, Jesus Cristo. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, porque ninguém é capaz de impedir as coisas de Deus, porque Deus tem a chave, que o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Então, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros do Sinédrio aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los e depois ordenaram que nunca mais falassem no nome de Jesus e por fim os soltaram. Lógico que os apóstolos continuaram pregando Cristo, não pararam de fazer isso. Mas a gente vai ver como resultado. Os apóstolos compreenderam que tinham sobre o sofrimento por amor de Cristo, isso era um privilégio para eles. Então eles ficaram satisfeitos com isso e continuavam todos os dias a pregar e ensinar sobre Jesus, o Salvador do mundo, de casa em casa e no templo. A gente vê isso no verso 41 e 42. Diz lá o texto: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres. Foram açoitados e estavam alegres? Estavam alegres porque Deus os havia considerados dignos
de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Ou seja, a honra dos apóstolos era sofrer, eram dignos de sofrer por causa de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus Cristo era o Cristo, o Salvador. A mensagem de vida que o anjo tinha mandado para eles. Segundo a lição do texto, ele vai falar sobre a segunda perseguição, foi contra Estevão. Lembra do contexto? Está lá em Atos 6, Atos 7. O povo, os cristãos estavam se convertendo, mas havia uma necessidade de ajuda devido a problemas sociais do povo da igreja de Jerusalém. E aí os apóstolos escolheram alguns irmãos cheios do Espírito Santo para exercer o ministério de diaconato. E um deles era Estevão. E no verso 8 vai dizer que Estevão era um homem cheio de graça e poder e realizava milagres e sinais entre o povo. No verso 10 diz que nenhuma das pessoas que discutiam com ele eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Isso criava nas pessoas, os inimigos dos cristãos, ódio, inveja, né? E queriam condenar a Estevão. E aí eles contrataram algumas pessoas para falar mentira contra Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra a lei de Deus. Se você olhar o texto do capítulo 7 de Atos todo, você vê isso com calma em casa, você vai ver como Estevão ele resume todo o Velho Testamento, as profecias se cumprindo em Jesus Cristo de uma forma precisa e bem objetiva. Então, como é que eu quero saber, resumidamente, o Velho Testamento todo? Atos capítulo 7, quando Estevão vai contar toda a história, desde lá dos patriarcas até chegar a Jesus Cristo. Então, o autor da revista coloca um fato. O número de discípulos continuava a crescer e por isso acontecia também necessidades sociais e por isso foi criado o Ministério do Diaconato. Havia a intensidade da luta contra a Igreja de Cristo, que sempre que quando a Igreja está crescendo, o inimigo tenta atrapalhar o crescimento da Igreja, né? E aí começam a acontecer as perseguições. E aí a primeira pessoa que foi perseguida, foi o primeiro mártir, foi exatamente Estevão. A gente vai ver isso aqui agora. Então, a perseguição. Não é fato, então, era a igreja crescendo, perseguição. Como Estevão se destacava no ministério, as pessoas movidas de ódio o acusaram de crime. E aí, quando Estevão vai fazer o julgamento e vai falar sobre a história do povo de Israel no capítulo 7, ele acusa aqueles homens de rejeitar o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Não só ele acusa eles a rejeitar a Jesus, mas também os acusa de ter matado os profetas que anunciavam Jesus. Por exemplo, se você lembrar, Isaías, que foi um dos profetas que anunciava a vinda de Cristo, ele foi cerrado ao meio, segundo a tradição cristã, né? Porque as pessoas tinham perseguição à liderança, às pessoas que falavam a verdade de Deus, né? Porque eles queriam continuar nos seus erros. E aí no capítulo 7, no verso 52, olha o que acontece. Estevão vai falar aqui, ó, que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que predisseram a vinda do justo, como Isaías, como Jeremias, como Zacarias. E a quem vocês traíram e assassinaram? Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra ele. E aí, é um dos textos mais bonitos da Bíblia, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, olha firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Lembra Paulo falando, né? O Jesus está à direita de Deus. Agora Estevão vai dizer, eu vejo Jesus em pé à direita de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor amigo, o pastor Neander Krau, falando que a sensação que ele tinha quando lia esse texto é como se Jesus ficasse de pé para receber Estevão na glória devido a ser um homem tão íntegro, tão cheio do Espírito Santo. Então, como fosse uma honra para Estevão ser recebido por Jesus no céu.
é uma forma de pensar do texto, né? Jesus em pé, te esperando. E aí ele vai dizer, eis que vejo os céus abertos, verso 56, e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. E eles tampam os ouvidos e gritam, aos gritos lançam-se contra ele. Arrancam para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram o manto e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que a gente vai conversar sobre Saulo daqui a 2 lições. Enquanto tiravam as pedras, Estevão orou, Senhor, recebe o meu espírito. Caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpe por esse pecado. Você lembra também de outro fato que uma pessoa perdoa aqueles que estavam assassinando? Jesus Cristo, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui você vê um outro homem de Deus, Estevão, falando, Senhor, não os culpe por esse pecado. É por isso que é uma pessoa digna de ser recebida na glória, né? Uma pessoa que fazia diferença. Então a perseguição contra Estevão e o seu martírio teve um resultado. O que aconteceu? Os judeus intensificaram a perseguição contra a igreja de Jerusalém. Eles não pararam com Estevão, eles continuaram perseguindo cada vez mais a igreja. E com isso a igreja foi obrigada a fugir de Jerusalém. E eles começaram a expandir-se para outros lugares. Essa expansão dos cristãos por medo de Jerusalém faz com que eles vão levar o evangelho a outros lugares do mundo. Você vai ver isso em Atos 8, no versículo 1, parte B, diz assim, todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e Samaria. Verso 4. E os que haviam sido dispersos, verso 4, aqueles que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, onde quer que eles fossem. Então, conforme eles iam fugindo, eles iam pregando o evangelho de Jesus para as pessoas. E aí isso me lembra Atos 1:8. O que Jesus disse para os discípulos antes de subir ao céu? Diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e os lugares mais distantes da terra. Então, com a perseguição, os cristãos judeus foram obrigados a sair de Jerusalém. E aí eles começam a ir para a Judéia, ir para Samaria, e lugares mais distantes, e onde eles estavam indo, eles estavam anunciando Jesus. E aí a terceira perseguição que faz a gente pensar sobre... Nem sempre as coisas que acontecem ruins são totalmente ruins. Uma vez o pastor Novaes pregando, ele falou uma palavra que eu achei muito interessante. Você tem que perguntar às vezes a Deus, Senhor, por quê? Não, diga, Senhor, para quê? A perseguição era para que o evangelho alcançasse outros lugares. Senão o povo ia ficar ali quietinho em Jerusalém e o evangelho não chegaria até a mim e você aqui no Brasil. Só chegou porque a perseguição os obrigou a sair de Jerusalém e começou a expandir por Judéia, Samaria, depois Antioquia e até os confins da terra, até o Brasil, onde nós estamos, aqui na Praça Seca. Terceira perseguição está em Atos 12, de 1 a 25. E aí quem vai começar essa perseguição aqui é Herodes Agripa. Quem era Herodes Agripa? Ele era neto de Herodes o Grande, aquele que, com inveja de Jesus, ele condena à morte todas as crianças, lembra? E aí Jesus fugiu para o Egito com seus pais, e as crianças daquela região foram todas assassinadas. Então, ele era neto desse Herodes Agripa. E ele começa a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja e mata o primeiro apóstolo, que é Tiago. Quem é Tiago? Irmão de João. Um dos 3 que estava sempre com Jesus, é o primeiro a ser morto. Só que além de matar Tiago, ele prende a Pedro. E aí você pode pensar assim, por que prendeu a Pedro e matou a Tiago? Deus que sabe, você não consegue explicar as coisas de Deus. Deus permitiu que Pedro fosse só preso, permitiu que Tiago fosse morto à espada.
Mas Deus tem um propósito de tudo. Quando chegar no céu, a gente pergunta isso para Deus. E aí, o que acontece? Herodes ele ficou empolgado que quando ele prende a Pedro e mata Tiago, os judeus, inimigos dos cristãos, caem na graça dele. E aí ele pretende matar também a Pedro. Só que tinha uma festa, que era a festa dos pães sem fermentos, e ele fala assim, acabando a festa, eu vou fazer isso. E aí o que ele faz? Ele prende Pedro na cadeia e bota ele algemado entre 2 soldados. E, além disso, ainda bota soldados de fora, para que ele não saísse de novo, porque ele provavelmente já sabia da outra vez que eles estavam presos, quando o anjo veio, abriu e tirou eles da prisão. E aí, olha o que o texto diz aqui, ó, verso 4. Ele lançou na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Então Pedro estava lá no cárcere e a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. O povo já estava com o coração quebrantado, triste, porque Tiago tinha morrido. E Pedro preso. Então eles começaram a se juntar e ficar orando para que Deus fizesse alguma coisa, né, que poupasse a vida de Pedro. Na noite, Pedro estava dormindo, no verso 6, preso com 2 correntes entre os 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Então, o fato, Herodes capturou todos eles, Pedro, matou Tiago e ia continuar perseguindo os cristãos. A perseguição, ele prende a Pedro para depois o matar. A igreja orava intensamente pela libertação de Pedro, né? Pedro. Então, esse é o contexto. Aí, o que acontece? De repente, verso 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e o anjo do Senhor apareceu, tocou a Pedro e acordá-lo e disse, depressa, levanta. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo disse, vista-se e calça suas sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender o que realmente estava acontecendo. Ele achou que estava tendo uma visão, porque do jeito que ele estava preso ali, como é que ele podia imaginar ser solto daquele jeito? Passou o primeiro, o segundo posto de guarda, e quando chegaram no portão de ferro para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que o anjo deixou. Até ali, Pedro achava que era uma visão. Aí, olha o verso 11, coisa interessante. Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Aí, quando Pedro deu conta disso, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Lembra de João Marcos? Aquele que escreve o Evangelho de Marcos? Onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bate a porta. Aí uma menina chamada Rod abre a porta. O interessante é que quando ela vê Pedro, ela fica tão emocionada que Pedro estava ali, que ela nem abre a porta, ela sai correndo para gritar para as pessoas que Pedro estava à porta. E aí, eles não acreditavam que Pedro estava ali. Eles acreditavam que Pedro ainda estava preso. Aí eles disseram para ela, você está fora de si, verso 15. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram e viram que era Pedro, ficaram admirados. Aí, engraçado, você está orando pedindo a Deus um sinal. Aí Deus dá o sinal e você não acredita? É isso que aconteceu ali. E aí, Pedro faz um sinal para que eles se acalmarem e lhes contou como Deus tinha tirado ele da prisão, através daquele anjo. E aí ele diz assim, ó, conte a Tiago e os outros irmãos o que aconteceu. Então, o resultado. Pedro é liberto novamente de uma forma sobrenatural. A igreja que orava intensamente pela libertação de Pedro não acreditou no primeiro momento na resposta da oração, aí depois que acreditaram, né, aquela incredulidadezinha. Pai, perdoe a minha incredulidade, né? É importante para aquele grupo. E a palavra de Deus continuava a ser proclamada, e a igreja crescia e se multiplicava. Você vai ver isso no verso 24. Diz assim, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos.
E aí o texto vai dizer aqui também sobre Herodes. Esse Herodes que matou Tiago, depois ele é morto, porque ele começou a se achar. Você vai ver no versículo 22 e 23, que quando ele falava, esse Herodes, o povo dizia assim, é a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, e foi comido por vermes e morreu. Então, podemos concluir isso tudo, essa perseguição da Igreja de Cristo, lembrando de novo do texto que Jesus fala aos discípulos em João 12, 24. E eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Apesar das lutas que passamos, sabemos que o final da história, né? Jesus já venceu e com ele reinaremos. Então a gente pode estar vivendo tribulações, dificuldades hoje, como os apóstolos viveram. Mas os apóstolos sabiam o final da história, eles sabiam que Jesus venceu e reinaria com ele. Então eles continuaram intensamente o projeto de Deus e por isso hoje nós estamos aqui como Igreja de Cristo. Porque com a perseguição, a Igreja de Cristo saiu de Jerusalém e se espalhou pelo mundo. E aí o texto bíblico, que ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, onde se inclui Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Conclusão. Entenda que o sofrimento é algo natural do ser humano. Todo mundo sofre. Mas algumas vezes o sofrimento é por causa da fidelidade ao Evangelho. E mantenha-se firme no Senhor. E nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a caminhada. E aí eu lembro do Billy Graham, quando ele escreveu, falou nos seus sermões, né? Eu li a última palavra da Bíblia. Tudo vai ficar bem. E a gente vai ser feliz com o Senhor para sempre no céu. Que Deus nos abençoe. E no próximo domingo nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a igreja se amplia. Quando eles saem de Jerusalém e avançam, a igreja se amplia, apesar da perseguição. Que Deus nos abençoe, um domingo de bênção para todos nós. Amém.